irmãs. Com muita alegria que nós estamos aqui novamente nesta casa de paz, de luz, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e que hoje, pela programação, nós iremos conversar um pouco sobre o tema que está aqui: destinação das crianças após a morte. E a ideia é que nós pudéssemos ir paulatinamente construindo este conhecimento, a lógica espírita, alcançando a lógica espírita, e aí depois que a gente alcança a lógica e ela é internalizada, a gente não mais vai esquecer este assunto. Porque a grande questão não é decorar respostas e perguntas. A grande questão é compreender a lógica. Depois que a gente compreende a lógica e internaliza essa lógica, a gente vai sempre saber do que nós estamos falando sobre o assunto que nós vamos trabalhar nesta noite de hoje. Então, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, nós vamos estar sempre com este assunto na cabeça, porque essa lógica foi compreendida, foi internalizada e foi aceita pelo nosso interior, pela nossa mente. Ok? Então é por isso que a gente vai devagarzinho para compreendermos a lógica. O mais importante é isso, porque não é nem simplesmente decorar perguntas e respostas, é entender qual a lógica que Kardec pergunta, por que ele perguntou, o que é que ele quis saber e qual é a lógica que os espíritos estão respondendo, a partir de quais princípios eles estão respondendo. Perfeito? Vamos lá. Bom, primeiro que este assunto é um assunto, inicialmente, para nós que estamos ainda envoltos na matéria, é um assunto que mexe com a gente. Porque a lógica do rio é chegar ao mar. E, normalmente, a lógica de chegar ao mar são aqueles que precederam a nossa existência. Não é isso? Essa é a grande regra. Entretanto, essa regra, existem exceções. Exceções. Emmanuel nos diz, por exemplo, que na Terra, uma grande dor é aquela dor de um coração que se debruça sobre um outro coração que não mais bate. Mas na lógica espírita, que é o Consolador prometido, nos traz um arcabouço de princípios lógicos, tão coerentes, que aquela dor é o quê? Suavizada, e que nos permite seguir em frente na vida, com toda a compreensão, com toda a certeza. Ok? É por isso que a doutrina espírita é linda, por causa disso, é lindo demais. Não é? Então, essa lógica. Bom, na pergunta 197, Kardec faz: o espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançado quanto o de um adulto? Veja, ele quer saber o seguinte: por que aquela época, e ainda é normal em algumas regiões do mundo, inclusive no Brasil, que uma criança, quando desencarnava, era um anjinho. E iria para onde? Para o céu. Para o céu. Então, era um anjinho que ia para o céu. E aí Kardec pergunta: mas as crianças, quando desencarnam, elas são tão avançadas quanto um adulto? A morte, o desencarne de um espírito, independentemente da idade, não significa o quê? Evolução.
Não é pelo desencarne que se qualifica o processo evolutivo. A evolução é oriunda do trabalho. O espírito precisa o quê? Trabalhar para evoluir. E como é que nós somos salvos? É a doutrina espírita que nos salva? Nós somos salvos pelo bem que fazemos, independentemente da idade que você tenha. Você pode viver 100 anos, foi tão muquirana, tão mão de vaca, não quis fazer bem a ninguém e nunca fez um dia de bem. Um único dia de bem. E quando teve uma criança que desencarnou em plena idade, mas que conseguia dividir o seu lanche na escola. Então é muito relativo isso, compreendemos? E aí os espíritos dizem, algumas vezes é mais porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progrediu. E aí aquela questão, nós reencarnamos, mas sabemos que nós temos o quê? Uma história. Nós temos uma história atrás de nós. Nós somos o resultado do nosso fazer. Eu não sou o resultado do fazer do meu pai, nem da minha mãe. Eu sou o resultado do meu fazer, das minhas opções, das minhas escolhas, em tudo que fiz ou deixei de fazer nas minhas existências anteriores. Centenas, milhares de existências. Ok? Então a responsabilidade do meu progresso ou não só cabe a quem? A mim mesmo. Não vou atribuir culpa a ninguém. Perfeito? Pode. Então, algumas vezes é mais porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, principalmente se progredir. Compreendemos aqui? Então, os nossos pais podem ser mais evoluídos ou não. Mas o que vai dizer a evolução é o fazer, é o trabalho, é o bem, é a oportunidade que você aproveitou em todas as suas existências que vai lhe dar a qualificação, o grau evolutivo. Perfeito? Compreendido aqui? E Kardec continua. De uma criança que morre em tenra idade e, portanto, não tendo praticado mal, podemos supor que seu espírito pertence aos graus superiores? Aquilo que eu falei antes, daquela criança que desencarnou, que a ideia popular, o imaginário, por exemplo, o imaginário medieval, na Idade Média, quando a criança primeiro tem que ser batizada, não é isso? Tinha que ser batizada porque se ela não fosse batizada, ia para onde? Para o inferno. O inferno. Isso. Hã? Era pagã. Perfeito, querida. Muito bem, perfeito. Então, uma criança pagã, não batizada, ia para o inferno direto. É por isso que os seus pais eram obrigados a batizar. Ótimo. E quando ela era batizada, aí já estava com o passaporte para ir para onde? Para o céu. Batizou, já tem meu passaporte.
Essa era a cultura, era o imaginário popular. E Kardec pergunta novamente: de uma criança que morre em tenra idade, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito pertença aos graus superiores? O que é que vocês acham? A lógica. Perfeito, a gente respeita. Perfeito, a gente respeita. Entretanto, vejam só. Como é que o espírito evolui? O espírito evolui não fazendo mal? Peraí. O espírito evolui. A pergunta é direta. A pergunta é essa daqui. O espírito evolui não fazendo mal? Ah, sim. Agora. O espírito evolui fazendo. Fazendo. Não se justifica uma evolução que não faz. Você pode se omitir a vida toda. Não fez o mal, mas também não quis se envolver no bem, porque você tinha que suar, você tinha que gastar, você tinha que investir. Perfeito? Então você não quis fazer nada. Eu também não fiz o mal, mas não fez o bem. É um espírito neutro. A classificação dos espíritos, lá no livro dos espíritos, a partir da pergunta 100. Ok? Perfeito, gente. Então, a senhora evolui fazendo. Não é deixando de fazer o mal, mas fazendo o bem. Ok? Aí o que os espíritos respondem? Se não faz o mal, não faz o bem. E Deus não isenta das provações que deve o quê? Passar. É preciso ter mérito. O processo da evolução divina é um processo meritocrático. Não é aquela meritocracia humana que você às vezes suborna um, suborna o outro, é amigo de um, é amigo de outro, e você vai evoluindo na empresa. Perfeito? Aqui não. Aqui não. Aqui é o olhar de Deus. É o olhar de Deus que nos conhece a nossa intimidade. Aqui é a meritocracia pura. E nessa perspectiva da meritocracia pura, é o bem que a gente faz. O bem que se faz. Então não é deixar de fazer o mal, é fazer o bem. Obrigado, meu irmão. Compreendemos aqui? Está claro? Continuando, Kardec pergunta: por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? Eita, isso aí, né? Aquela questão do rio que vai para o mar. Muitas vezes há algumas exceções. Daqueles que descem no trem. Eu vi um dia desse na internet, não é você? É uma figura de linguagem que fala assim: quando a gente nasce, nós entramos no trem. Nós somos recebidos pelos nossos papais, somos recebidos pelos nossos vovós. E o trem vai seguindo. Numa próxima estação, os vovós descem e nós continuamos. Numa outra estação, os nossos filhos sobem e a gente continua. Lá na frente, os avós de nossos filhos descem.
lá na frente nós descemos também. Mas às vezes, no percurso do trem, alguém desce primeiro, que não deveria descer inicialmente na nossa cultura humana, na nossa cultura materialista, na nossa visão limitada, do nosso processo de apego, do nosso processo egoísta, ok? E aí a gente sofre, lógico que sofre com isso. E essa dor precisa ser acolhida, precisa ser profundamente respeitada. Tá? Bom, e aí Kardec pergunta, qual a lógica disso aí? Por que isto acontece? E aí uma grande questão que é importante para nós, para entendermos a resposta dos Espíritos. Porque se a gente não entender isto que vou falar agora, a gente vai entrar por aqui e sair por aqui. A gente não vai apreender, não vai haver conexão dentro da gente. A questão fundamental é, nós somos espíritos. Espíritos milenares. Espíritos com centenas, milhares de existências. Com histórias, com dramas, com dificuldades, com vitórias, com derrotas, com lágrimas. Muitas vezes renascemos, fomos felizes, outras vezes desencarnamos e ficamos insepultos, esquecidos. Outras vezes fomos chorados, tivemos famílias, fomos amados, conseguimos amar, compreendemos? Então todo esse processo está aqui, em cada um de nós. Quando a gente está lá, estamos lá, no plano dos espíritos, nos preparando para uma próxima existência, a gente pega um livro extraordinário. Nós vamos ler este livro. Tem diversos capítulos, alguns estão lá atrás que a gente não tem condições de compreendê-lo ainda. A gente pega um livro que ele vai contar a nossa história. A nossa história. E aí a gente vai ler a nossa história. Vamos verificar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas vitórias. O que em nós já é forte, o que em nós já está consolidado, o que em nós é positivo, o que em nós ainda é algo para a gente enfrentar e superar. Nós vamos estudar isso aí. Depois que a gente estuda isso, numa reunião com os mentores espirituais da colônia que nós estamos agregados, aí nós vamos pedir, vamos apresentar aos nossos professores e orientadores espirituais uma proposta reencarnatória. Professor, eu cheguei, estudei durante várias semanas as minhas últimas 10 existências e a partir desse estudo eu apresento aos senhores esta minha proposta para uma nova existência na Terra, uma nova existência física. Compreendemos? Quando nós já temos essa liberdade de fazer isso. Outras vezes, nós não temos a liberdade de fazer propostas. Elas são reencarnações compulsórias, mas isso é uma parte. Perfeito? E aí a gente vai entregar aos mentores da casa a nossa proposta. O mentor da casa vai acolher a sua proposta e vai dizer assim para você, nós vamos estudar a sua proposta e, se for o caso, a gente aprova, se for o caso, a gente faz uma contraproposta. Às vezes,
a equipe se reúne e diz assim, olha, será que você tem condições mesmo de superar isso aqui que você pede para passar? Você já fraquejou algumas vezes. Talvez seja necessário você não passar por isso agora. Passar depois. E se preparar para uma nova existência passar. Ok? São chamadas as reencarnações preparatórias. Você se prepara, se fortalece para dar pulo do gato. Aquela existência que você consegue superar uma dificuldade muito grande que você tem na alma, seja a honestidade, seja uma virtude, seja a coragem, seja o desprendimento. Ok? Aí você às vezes quer fazer logo, porque a gente quer evoluir. Mas é que, olha, calma aí, tu tens condições de fazer isso aqui mesmo. Aí você repensa, pode dizer sim, ou pode não, eu vou apostar aqui, nisso que eu fiz. Aí a equipe vai tudo bem. Você vai reencarnar lá em Pernambuco, lá em Olinda, e vai ter isso que você pediu para passar. Nada mais, nada menos. Se você se revoltar, então você vai perder a oportunidade de evoluir. Se você mesmo com isso aqui, você desenvolver amor, desenvolver caridade, desenvolver coragem, desenvolver virtudes, você conseguiu vencer o obstáculo e firmou determinada virtude dentro do seu coração e na sua mente. Jeová. Mente e coração. Ok? Perfeito? Vamos lá. Essa é a lógica. Isso tudo é lógica que nós estamos falando. E aí vem a resposta. O porquê da vida, porque que a vida é muitas vezes interrompida na infância. Pode ser o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Olha, nós trabalhamos com atendimento a pessoas que têm ideação suicida. E muitas vezes a gente identifica pessoas e traz essa ideação muito forte. Os bons espíritos nos dizem, por exemplo, que os suicidas interromperam a sua existência. E muitas vezes eles reencarnam para complementar a existência o quê? Anterior. E como não existe o acaso, na lei de Deus, muitas vezes o coletivo que vai ser impactado ou não teve uma relação direta ou indireta lá atrás. Compreendemos? E é lógico que quando nós viemos para cá, nós renascemos com a vontade de superar as dificuldades e não com a vontade de cometer o suicídio. Entretanto, sabemos que existe, muitas vezes, uma propensão que já trazemos de existências passadas. E aí o que acontece? Imaginemos nós, diversas existências, um cidadão
é levado a um desespero porque perdeu todos os seus recursos materiais. Aí ele fica desesperado, acha que vai ficar humilhado, acha que vai ficar empobrecido e agora não vai ser mais reconhecido, ele não se identifica mais e comete um suicídio. Numa futura existência, a vida vai levá-lo para uma situação em que haverá a perda dos recursos materiais. E ali, naquele momento, ele vai dar sim à vida, dizer sim à vida. E vai superar situações do passado que ele não conseguia superar, as circunstâncias voltaram na atual existência. Ele, não. Então isso é fundamental para o espírito. Vejam, o tempo passa, as sociedades mudam, mas os problemas são os quê? Os mesmos. Egoísmo, vaidade, orgulho, ambição, são os mesmos. Os mesmos. Poder, dinheiro, riqueza, vaidade, tudo mesmo. Promiscuidade, o mesmo. Os vícios, as paixões. Aí, chega em determinado momento, a pessoa reencarna, ganha muito, fica feliz. De repente, numa virada da bolsa, perde tudo. Num tarifaço desse, perde tudo. Aí, mas naquela existência, na atual existência, ele teve acesso ao conhecimento espírita. Ele se tornou um trabalhador espírita. Ele conseguiu entender a lógica da vida. Porque este mundo é uma escola. É uma escola onde a gente vem aprender uma lição. E ao final nós vamos fazer uma provinha. Uma provinha. A prova da vida. Uma prova da vida. Então a gente não foge. Existe um psicólogo, psiquiatra suíço, que foi o fundador da psicologia analítica, chamado Carl Gustav Jung. Ele diz o seguinte: não adianta fugir dos nossos problemas. Os nossos problemas vão sempre nos alcançar. Quando você foge do seu problema, ele vai correndo atrás de você. Se você parar, ele chega. Cheguei. Gente, você está aqui. Ok? Psicologicamente, é uma metáfora, né, gente? Psicologicamente, se você sabe qual é o seu problema, você deve parar e olhar para ele. Olhar para ele e perguntar: o que é que você quer de mim? O que é que eu preciso aprender para fazermos as pazes, para eu poder superar? Então, são essas questões. Não precisamos fugir, precisamos o quê? Olhar e enfrentar a nossa real dificuldade existencial. Dificuldade
existencial. Ok? Então, eu sei um pouquinho do assunto, mas a ideia é que muitas vezes a vida é interrompida na infância em virtude de complementar a existência o quê? Anterior. Outras vezes serve para provação ou uma expiação para os pais. Para os pais. Para os pais. Gente, posso falar um pouquinho mais profundo? Olha, é porque às vezes a gente fala assim, e aqui e acolá pode chocar. Mas nós estamos aqui numa área libertadora. A doutrina dos Espíritos nos liberta da ilusão, do mundo de ilusão. Primeiro que a gente precisa olhar para a gente mesmo e dizer, entender o que em mim é difícil superar. Identificando isso, você vai fazer perguntas. Se eu hoje ainda estou assim e lá atrás, como era essa bronca? Às vezes, a gente olha para os poderosos que fazem um monte de crueldades e fazemos assim, puxa vida, é tanta crueldade que essas pessoas fazem. Mas se, do jeito que nós estamos hoje aqui, se nós estivéssemos no lugar delas, será que nós não faríamos? E aí, a grande questão é olhar para trás. E verificarmos, por exemplo, que os pais de hoje não são santos, não são espíritos superiores, são espíritos que têm virtudes, mas que têm dificuldades, que têm defeitos e que trazem um passado consigo. Muitas indústrias de cosméticos foram criadas na Europa e nos Estados Unidos à base da albumina das crianças que eram abortadas. E diversas outras questões. E aí vamos imaginar pessoas que ganharam, fizeram comércio, porque uma coisa é uma mãe ou uma futura mãe que está no desespero em virtude de uma gravidez não esperada. A dor, o sofrimento que ela está passando. Outra coisa é a pessoa, é uma terceira pessoa que faz a indústria funcionar. É uma comerciante, é um comerciante da morte, ok? E como tudo passa, essa pessoa também desencarna. E eita, eu fiz tudo isso, foi. Então, tu vais reencarnar e tu vai valorizar a vida, tu vai valorizar as crianças, tu vai valorizar. Aí renasce, apaixona-se, deseja ter filhos e não tem. Quando tem, desencarna. Aí, desenvolvendo o amor paterno e materno, elas resolvem fundar um berçário comunitário, acolhendo as crianças que não têm berço. Compreendemos o processo? Às vezes,
que acontece muito que a psicologia explica para a gente? A questão emocional, por exemplo. Às vezes, pai e mãe querem ter o filho e a filha não nasce. Mas psicologicamente tem um bloqueio, ok? Tem um bloqueio. Aí quando eles adotam uma criança, desbloqueia e tem um filho natural, ok? É um bloqueio psicológico. Psicológico. Trazendo isto de existências passadas. Adolfo Bezerra de Menezes, mentor desta casa, nos fala do sentimento de culpa que trazemos de existências passadas. E esse sentimento de culpa muitas vezes bloqueia. Aí você precisa superá-lo e ele, quando ele é desbloqueado, fica normal. Perfeito? Compreendemos aqui? Aí Kardec pergunta: o que acontece com o espírito de uma criança que morre em eternidade? Aí já está a resposta. Ela... Sim. Ela recomeça uma nova existência. E aí, nessa perspectiva, eu queria trazer mais alguns elementos. Porque não é algo assim, recomeçar uma nova existência. Lógico. O que acontece conosco, por exemplo? Nós que estamos nessa existência, eu estava aqui com meu irmãozão aqui, nós fomos crianças juntos, hoje nós somos idosos, estamos aqui, eu ia comer jambo lá na casa dele, lá em Salgadinho. E aí o que acontece conosco? Nós nos condicionamos. Nós nos condicionamos. Então, quando a gente desencarna, precisamos andar para deslocar, precisamos ouvir alguém falando para entender, porque nós ainda não estamos nos comunicando pelo quê? Pelo pensamento. Falamos ainda o português, apesar de que diversos idiomas estão no nosso inconsciente, mas eles estão de alguma forma bloqueados pela nossa memória atual, pelo nosso condicionamento. Aí a gente, quando vem aqui visitar o Centro Bezerra de Menezes, nós precisamos que alguém abra a porta, porque a gente, enquanto espírito que somos, mas ainda estamos com a mente tão voltada, condicionada à dimensão material, que a gente acha que não consegue passar uma parede. Então, isso eu chamo de condicionamento. Condicionamento. É como os espíritos, por exemplo, como Kardec fala, nós não nos queimamos no fogo, nem nos afogamos na água, mas temos medo. Alguns espíritos, quando desencarnam, tem medo da água e tem medo do fogo, porque pensa que vai se afogar ou vai se queimar. Condicionamento. Também tem aquele condicionamento daquela pessoa que todo domingo comia um sarapatel. Aos domingos a gente não tem um sarapatelzinho em casa, né? Alguma coisa assim, né? E aí você enche a barriga, fica farto, né? Aí vai dormir um soninho bom danado. Mas, quando a gente desencarna, não pensemos nós que a gente vai ficar descondicionado do sarapatel, não. A gente só vai entender que está bem alimentado se comer o quê? Muito pesado. Quando vem oferecer para a gente água fluidificada, água! E um sarapateuzinho não tem. Não, aqui não tem, não. A gente sofre com isso. A gente sofre. Porque nós estamos condicionados. 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 A nossa mente fica condicionada e condiciona o nosso corpo perispiritual. E aí a gente quando toma água, eu não estou bem alimentado. Eu não estou bem alimentado. Eu estou me sentindo fraco. Eu vou cair, eu vou sentar. Cadê o manguzá? Cadê o manguzá? Então,
a gente fica... Mas isso tudo aí é um condicionamento. Condicionamento. Com o passar do tempo, na espiritualidade, nós vamos nos descondicionando. E paulatinamente, a memória do passado vai o quê? Voltando. Paulatinamente, você vai influenciando no seu corpo perispiritual. Por quê? Porque uma das propriedades do corpo perispiritual é a plasticidade. O que é isto? É a capacidade da mente moldar o corpo perispiritual. Então, você desencarna por determinada idade e com o passar do tempo, com o passar de recobrar as memórias, você vai remoçando, ficando jovem, vai ficando da característica que você queira se apresentar. De um idoso, de um jovem, de um homem, de uma mulher, daquela fase lá na Índia, daquela fase lá em Roma. Então você vai escolher como você vai se apresentar. É a plasticidade do corpo perispiritual. Perfeito? Com o passar do tempo, você vai superando o condicionamento e o seu corpo perispiritual vai também remoçando, vai se fortificando a partir daquilo que você está o quê? Pensando. Pensando. Eu tive até uma experiência recentemente, quando eu me encontrei com meu pai no plano dos espíritos. Eu fui levado para uma salinha e de repente ele entrou na sala. Eu digo, mas Cabo, chamava de caminho, mas Cabo, tu estás 20 anos mais novo do que eu. Ele estava aparentando um homem de 40 anos de idade. E eu estou com 60 e pouco. Ele disse, Cabo, tu estás mais novo do que eu, 20 anos. Aí um abraço, aquele cheiro, aquele abraço, aquela coisa toda, a saudade. Mas isso é o corpo perispiritual, ok? Condicionamento. Quando uma criança desencarna, normalmente ela retorna ainda com o corpo e a mentalidade de criança. Aí ela vai ser acolhida pelas professoras, pelos tios e pelas tias, que vão levá-las aos educandários necessários para aquela idade. E utilizar metodologias tranquilas, compatíveis com aquele grau de maturidade mental que ela está apresentando naquele momento. E paulatinamente ela vai o quê? Se desenvolvendo rapidamente, dependendo do processo individual de cada qual. Passando rapidamente para uma fase mais de adolescência, passando rapidamente para uma fase de mais madureza, dentro do grau espiritual que ela já possui, que já é natural dela. Compreendemos, gente? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Oi? Com a pessoa é assassinada. Morta cruelmente. Ótima pergunta, meu irmão. Obrigado pela sua pergunta. Primeiro, o que a doutrina dos Espíritos nos diz? Quando há o desencarne, o espírito passa por um processo de perturbação espiritual. Esse processo de perturbação espiritual pode durar 1 segundo, menos de 1 segundo ou século. Vai depender do espírito
de como ele foi atingido pelaquele trauma, ok? Inclusive por aquilo que ele traz de existências do passado. Se já é um espírito, por exemplo, merecedor do acolhimento total, se já tem bônus horas, trabalho em colônias, serviços prestados para o bem, que seja recolhido e que não passe por aqueles tormentos, que não seja alvo dos espíritos zombeteiros e maldosos, ok? Então esses fatores, eles entram no cômputo. Uma outra questão que entra neste cômputo que o irmão acabou de trazer, elementos necessários para que nós possamos refletir a lógica da doutrina dos espíritos. Quem faz e quem recebe. Quem faz o mal atrai para si mesmo todo o mal que fez. Então, traz uma dívida com a lei de Deus, e essa dívida vai trazer para ele as consequências que fisicamente ele pode ter causado no outro que ele causou. Perfeito? Quem recebeu de uma forma injusta, se foi injusta naquela existência, não merece o quê? As consequências. Então ele fica mais o quê? Mais livre, mais liberto, mais pacificado, quando chega o seu momento de compreensão. É lógico que o momento, a compreensão da existência, do que é a vida, do que vem a ser o fenômeno da morte física, do que vem a ser o fenômeno do desencarne, a compreensão disso tem um peso para o espírito. Compreender, para não ficar desesperado. Falar com um, falar com o outro, e não ser ouvido, não ser visto, não ser escutado. Vê-se que está vivo, vê-se que está em pé, olha para a sua mão, mas vê o seu corpo lá. O que é que está vendo? Tenta voltar para o corpo, porque todos os dias nós saímos e voltamos. Aí se pensa que ainda está o quê? Sonhando. E tenta voltar, e nada de voltar. Então, esses fatores são fatores que nos levam a colocar no conjunto para sabermos como esse processo vai ser desencadeado lá na frente. Não existe uma relação direta, uma regra para todos os espíritos que passam por isso. Por exemplo, Gandhi foi executado, Gandhi foi morto. Ok? Gandhi. Então Gandhi foi vítima da intolerância, que ele sempre não se omitiu e lutou contra a intolerância, contra a maldade, contra a violência inclusive aos ingleses, que o povo indiano muitas vezes queriam perpetrar. Eles, não aceito violência, não aceito crueldade. Ok? Então, é preciso colocar essas circunstâncias no cômputo. Por exemplo, um ser humano, um espírito, que pede para reencarnar entre malfeitores.
Acontece isso. Um espírito que historicamente foi um malfeitor. Comandou hordas de assassinos. Chega a compreensão de todo o mal que fez, que foi impulsionado, que incentivou os outros a fazer. Solicita na proposta, eu faço essa proposta. Quero renascer numa situação bem difícil, junto das tendências que levam à criminalidade. E quero superar todas as tendências e ajudar aos meus amigos, aos meus antigos parceiros, as pessoas que induzi, para que eles possam superar essa tendência e viver a vida com dignidade, com respeito, com honestidade. Ok? Eles vêm e muitas vezes conseguem numa superação extraordinária. Extraordinária. Outras vezes, o meio é tão forte e a tendência do passado é tão forte que ele ainda o quê? Cai. Mas não só nas situações sociais mais difíceis, mas também nessas situações sociais mais abastadas. Que eles, no passado, com todo o dinheiro e poder político e econômico que tinham, escravizaram povos, sacrificaram populações. E pedem, eu quero renascer em circunstâncias tais que eu possa fazer muito pelas populações. Mas muitas vezes, a ambição, o egoísmo, a vaidade são tamanhas que eles não conseguem o quê? Superar e caem, devastando populações, não reduzindo um centavo na sua margem de lucro. É incrível, mas todo esse processo, entendeu, meu irmão? Esse processo, vejam como as coisas são, como as coisas se processam. Por exemplo, nós estamos aqui numa análise. Por exemplo, a bomba de Hiroshima matou aproximadamente 80 mil pessoas no mesmo segundo de bomba. Milhares de crianças naquele momento estavam indo para a escola. Para a escola. Há analistas que dizem que aquela bomba foi sem necessidade. Mas se nós trouxermos a luz da doutrina dos Espíritos, a luz de Jesus, se fosse a luz de Jesus, aquela bomba jamais seria o quê? Acionada. Mas o poder, a economia, a geopolítica falou mais forte naqueles corações e naquelas mentes. E aí eles sacrificaram milhares de crianças que foram para a escola, que iam para a escola em nome do poder, da ganância. Compreendemos? Jesus é o príncipe da paz. A compaixão ilimitada.
A caridade sem olhar a quem mesmo. Aquele que não possuía uma pedra para reclinar a sua cabeça. Aquele que doou tudo o que tinha. Aquele que nunca incriminou ninguém. Aquele que falava aos corações, a todos os corações. Aquele que é, na doutrina dos Espíritos, guia e modelo de todos nós. Na dúvida, Kardec, Emmanuel nos dizem, na dúvida, pergunta a Jesus. Na dúvida, pergunta a Jesus. Quando a doutrina dos Espíritos for compreendida pela população e as crianças crescerem nessa compreensão, e cada uma dessas crianças, adultas que serão, professoras, trabalhadores, trabalhadoras, empresários, empresárias, políticos, políticas, em todos os níveis, as decisões que elas irão tomar na vida serão decisões embasadas nos princípios que ela aprendeu na doutrina dos Espíritos. Aí o mundo vai ser um mundo bem melhor. Aí o mundo vai ser um mundo bem melhor. A lógica do mundo hoje é do poder, é da guerra, é da ambição, é do dinheiro. Essa é a lógica. E a lógica que deveria imperar na humanidade é a lógica da fraternidade. Fraternidade, que é muito mais profunda do que isso. Mas, enquanto as pessoas estiverem divididas, enquanto uns olham para o outro sem identificar, você é a extensão da minha existência, eu preciso cuidar de você, porque se você perecer, eu perecerei também um pouco. Então, uns cuidando dos outros, nações cuidando de nações, civilizações cuidando de civilizações, permitindo que cada qual possa ser feliz, possa existir e desenvolver todas as suas aptidões e qualidades do espírito que são. Pois bem, já passamos aqui, desculpem, uns 5 minutinhos. Mas, professor, foi respondido, professor? Mas a gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz nesse momento. Eu fui um jovem daqui dessa casa, aprendi muito aqui e a felicidade de estar aqui é muito grande. Que nós possamos crescer em união com Jesus, em casa hoje, se for possível, estudarmos. É preciso estudar para identificar o que é. Se você não sabe o que é, você pode dizer que uma coisa é ruim quando ela é boa. Você pode rechaçar uma coisa boa pensando que é ruim. E não era ruim, era boa. Mas se você não amplia a sua capacidade de ver, de entender, de compreender os fenômenos, você pode aceitar algo ruim, pensando que é bom. E pode evitar algo bom, pensando que é ruim. Muita paz, que Jesus possa crescer em nossos corações, hoje, amanhã e cedo. Obrigado, meu irmão Jeová, pela palestra da noite de hoje. Obrigado, Maria de Lourdes, pela prece belíssima. Obrigado a todos aqui presentes, a quem nos assiste nas redes sociais. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem